Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peço um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a... Meu nome é Thiago Vial e Doni Darko merece um rabo de galo no bar do seu Pedro. Aqui é o Marton. O Doni Darko é a sensação aqui do Cospe Grosso. Eu sou o Ramon e tô nesse minuto procurando minha lança d'água. Eu sou o Joseph e vou tentar fazer a psicologia do Doni Darko. Saber o que é rabo de galo. Ah, você, apesar de ser neto do seu Pedro, você não frequenta um boteco risca-faca. Só quem frequenta um boteco risca-faca sabe que é um rabo de galo. Esse vocabulário me escapou, realmente. Se preocupa não que você vai aprender. Estamos aqui no bar do seu Pedro, o maior risca-faca da internet, para falar de um filme antigo, polêmico e muito louco. Donnie Darko, dirigido por Richard Kelly quando ele tinha 26 anos. Acho que é a única coisa que ele fez na vida, pelo menos que eu saiba. O filme é de 2001, ambientado nos anos 80 e tem uma cara de filme de anos 80. E no elenco temos Jake Gyllenhaal como Donnie Darko, Patrick Swayze, Drew Barrymore e Maggie Gyllenhaal como a irmã do Donnie Darko, que é a irmã do ator que faz o Donnie Darko. Essa informação é totalmente inútil, mas pertinente. O que você achou do filme, Joseph? Conta aí pra gente. Eu estava comentando aqui com meus amigos do bar do seu Pedro que o filme em questão, Donnie Darko, ser estudado numa ótica psicanalítica pela ideia da esquizofrenia paranoide. Quando você vê um coelho gigante no seu quarto, que os outros conseguem ver, eu acho que você pode dizer que você é esquizofrênico. Não sei vocês. Eu, particularmente, gostei muito do filme. É o tipo de filme que eu gosto, que tu não entende nada, aí tu assiste de novo, tu continua sem entender, aí tu assiste uma terceira vez, tu entende um pouco melhor, aí tu lê um livro, clarifica um pouco, mas mesmo assim você não consegue entender 100% do filme. Cara, existem alguns filmes que eu de vez em quando eu fico me perguntando se o cara não jogou só o troço mais porra louca que ele conseguia imaginar e depois ficava esperando a internet ter as teorias para ele poder ter uma explicação do que ele fez. E você, o que você achou? Se você chegou até aqui, ainda ouvindo a gente, achando que vai entender alguma coisa de Darko depois desse podcast, achou errado, muito errado. Alguém leu o livro que está no texto do roteiro? Tem na internet os capítulos disponíveis. Mas essencialmente é o que já tem no filme, na verdade, é que aquilo é uma semi-explicação para... Quando o filme foi lançado no cinema, ninguém entendeu nada. Tudo isso, esses pedaços do livro que aparece, capítulo 2, capítulo não sei o que, explicando o que está acontecendo, isso tudo entrou na versão do diretor, né, que ele estava tentando explicar um pouquinho do que ele tinha armado lá. A gente assistiu agora para a versão do diretor. Eu já tinha assistido, acho que é a quarta vez já que eu vi esse filme, e eu já tinha assistido a versão original do cinema, cara, e tu sai completamente perdido, tu não entende porra nenhuma. E aí a sensação que eu tive é que na hora que o cara foi fazer a versão do diretor, ele resolveu, vou explicar um pouquinho, fazer um pouquinho de exposição, porque senão ninguém vai entender nada. Então, eu como uma pessoa muito organizada, não consegui ver ainda a versão do diretor. E vi novamente a versão do cinema e novamente não entendi porra nenhuma do filme. Eu li esse livro, vocês estavam falando, eu tenho a cópia física dele aqui, da Dark Side. O roteiro em si é muito parecido com a versão do diretor, mas no livro tem também uma entrevista que o diretor deu uns 2 anos depois do lançamento do filme, e no final do livro a última coisa é uma cópia do que ele escreveu do livro da Vovó Morte, A Filosofia da Viagem no Tempo. E umas coisas assim, na entrevista ele já ajuda um pouco, e nesse trechinhos do livro que tem aqui no final também já dá
uma ajuda para entender melhor essa loucura que é o filme. Esse livro da Vovó Morte, ele é só uma tentativa de explicar o que aconteceu no filme. A gente avisa que vai ter spoiler pra caralho do filme ou a gente deixa o pessoal se surpreender? O filme tem 20 anos. Se você estiver preocupado com quem não viu o filme ainda... Seria uma proeza conseguir fazer 1 hora de podcast sem dar nenhum spoiler. De um filme de 20 anos atrás. Esse livro da Vovó Morte, a filosofia da viagem no tempo, basicamente está contando o que está acontecendo no filme. É como eu estava falando mais cedo. Eu acho que o cara viu que ficou complicado demais, além do que ele estava planejando, e botou um troço para explicar. Essencialmente, existem o que ele chama de universo tangente. Isso acontece por causa de um defeito na fábrica do espaço-tempo. Não é explicado como que isso acontece, qual foi a origem, nem o porquê disso acontecer. Mas, essencialmente, quando isso acontece porque um artefato do universo normal passa para o universo paralelo e uma determinada pessoa, que nesse caso é o Donnie Darko, precisa levar esse artefato de volta ao mundo real, ao que seria o universo primário. E nessa jornada ele é ajudado por várias outras pessoas. No caso, a gente tem os mortos manipulados, são as pessoas que morrem nesse universo paralelo e vão ajudá-lo a devolver esse artefato. Os vivos manipulados, que também estão nessa missão, apesar de serem mais inconscientes no que estão falando. O receptor, que é o próprio Donnie Darko, que tem que devolver o troço. E, basicamente, tudo que acontece no filme é uma manipulação do Frank, que é o coelho gigante, e determinadas teorias na internet dizem que da guria também, que eu esqueci o nome dela agora, da Gretchen, para fazer ela retornar, o Donnie Darko retornar o artefato que é a turbina para o mundo real. Um troço que, engraçado, que várias vezes olhando na internet, uma coisa que eu não tinha reparado, que a gente sempre imagina que o tal do morto manipulado que é citado é o Frank, que é o coelho gigante. E, na verdade, a Gretchen também porque ela também morre, inclusive, na mesma hora que o Frank. Sim. E aí, eu catando um pouquinho na internet, eu vi umas teorias de será que ela estava mesmo afim do Donnie Darko? Ou será que era só uma manipulação dela para fazer o Donnie Darko querer levar o troço da mesma forma que o Frank fazia a manipulação? Então, no livro, aqui no final, onde tem essa parte da filosofia da viagem no tempo, tem umas notas que eles separam. Tem aqui o receptor vivente, que é o Donnie Darko, que é a pessoa que está responsável por devolver o artefato. Está aqui com o Donnie Darko. Tem mortos manipulados, que é o Frank e a Gretchen. Então, teoricamente, a Gretchen, então, realmente é um morto manipulado que está manipulando tudo para ela continuar viva, e o mundo também. E os viventes manipulados são todos os outros personagens. Mas antes da gente continuar com esse negócio de morto manipulado, vivo manipulado, quem vê o filme como eu vi, sem essa história aí por trás, não consegue entender porra nenhuma, né? Porque você vê, primeiro o cara acorda, aparece um coelho gigante chamando ele. Ninguém acorda no meio da noite com um coelho gigante, assustador, te chamando, e você vai atrás do coelho. Esse é um ponto muito louco do filme. Aí ele vai atrás do coelho, cai uma turbina de avião na casa dele. Quantas vezes a gente já viu uma turbina de avião cair na cama de uma pessoa? Dizem que é uma teoria da física chamada wormholes. É tipo um buraco de minhoca no tempo, que você sabe viajar no tempo. Então você viaja no tempo e existem meio que lapsos de objetos que caem nesse buraco, nesse wormhole, nesse caminho de minhoca que viaja no tempo. É uma teoria um pouco maluca, mas tem, acho que, uma lógica nisso. Mas assim, é uma teoria totalmente adaptada, né? Porque apesar de ter o buraco de minhoca e de ter a viagem no tempo, o cara, no final, já falando um pouquinho do final do filme,
ele acorda rindo como se estivesse lembrando de tudo e resolve ficar ali esperando a turbinar, como se a consciência dele também viajasse no tempo, junto com a viagem no tempo. É muita loucura junto. Sobre esse final, existem algumas interpretações. Eu vou dar algumas e depois eu vou falar a minha. A primeira é que ele achou que tinha sonhado tudo. Ele acorda sorrindo porque ele viu que era tudo um sonho e volta a dormir. A segunda é que ele meio que já está resignado com a morte. Eu tenho a teoria que o cara que é o receptor, ele necessariamente tem que morrer quando o universo volta ao normal. Várias pessoas na internet, inclusive, falam que isso não seria o caso porque a Vovó Morte não morreu, que aparentemente ela já teve essa experiência. Mas eu acho que ela deve ter sido uma morta manipulada ou alguma coisa desse tipo, que ela até comenta que outras pessoas podem... Ela fala, inclusive, os manipulados podem se lembrar do que aconteceu. Então, em nenhum momento é falado que ela foi uma receptora. Para mim, ela foi em algum momento uma morta manipulada, algo assim, lembrou dos negócios, escreveu o livro. E o troço todo é porque o cara que é talvez onde tenha tido a ruptura, é porque o Donnie Darko ali tinha que morrer naquela hora e por um acaso ele levantou e saiu e isso gerou esse universo paralelo, universo tangencial. Então, e aí, para o negócio voltar ao normal, ele tem que morrer. Pelo que está escrito aqui nesse mini livro que ele escreveu depois de fazer o filme, tem um prefácio que a Vovó Morte escreveu falando sobre o intento dela na hora de escrever o livro. E ela fala, tem um momento que ela fala: rezo para que isso seja apenas uma obra de ficção. Não está claro como que ela teve essa informação, se ela rezou tanto que Deus falou com ela, porque ela era freira, né? Pelo que parece, ela não participou de nenhum evento parecido antes de escrever esse livro. Não, mas ele comenta, inclusive, eu acho que é o último capítulo do livro, que as pessoas que passam por esse universo tangencial, eles meio que se lembram do negócio como se tivesse sido um sonho. Então, provavelmente ela acordou, escreveu o troço achando que estava escrevendo sobre um sonho que estava tendo e com o intuito de, espero que isso realmente tenha sido só um sonho meu. Se não foi, eu tô com pena de você. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Pode ser isso. Joseph, traz aí pra mesa aí o seu lado psicológico do negócio. Então, eu tava lendo um comentário na internet, um vídeo no YouTube, que alguém fez para uma aula de psicologia explicando por que o Donnie Darko é esquizofrênico. Tem várias questões, só que no final ele basicamente diz que isso é uma teoria e a ideia do diretor não era exatamente o Donnie Darko ser esquizofrênico. Era ele ser uma pessoa que viaja no tempo, com toda essa ideia que vocês comentaram agora, sobre manipulados, vivos, e Vovó Morte, Grandma Death e tal. Mas, assim, o lado esquizofrênico faz muito sentido, assim, muito lógico, sabe? Ele vê um coelho gigante, o coelho gigante diz pra ele, faz isso. Então, você vê muitos esquizofrênicos dizendo assim, eu matei aquela pessoa porque o Jesus me mandou. E aí a pessoa vê o Jesus do lado dela. Meu cachorro mandou. Meu cachorro fala, ele me mandou matar essa pessoa. Entendeu? Ou, eu matei aquelas pessoas porque, na verdade, elas eram demônios. Eu tenho a impressão que isso já era algo que o personagem já tinha antes do início do filme. Porque a primeira hora que ele comenta com a psicóloga sobre o Frank, ele comenta exatamente isso. Eu fiz um amigo novo. E ela pergunta, real ou imaginário? Imaginário. Da forma que foi esse diálogo, a sensação que eu tive é que já era normal para o Donnie Darko enxergar pessoas ou personagens que ele, inclusive, sabia não ser real. Então, até por algum momento, me parece que ele leva aquilo tudo numa normalidade enorme, porque ele já está habituado a esse tipo de coisa. Já está habituado a ver, não um coelho gigante, mas ver pessoas que ele sabe que são imaginárias e que não estão lá de verdade. São sintomas clássicos de esquizofrenia. Eu não entendi nada, continuo sem entender nada. Toda vez que alguém me explica, eu entendo menos. Mas não sei por que eu gosto do filme. Eu acho que o filme é bom,
Ele traz os personagens de uma maneira real, mesmo estando numa coisa muito louca, numa viagem muito louca. Ele tem um bom relacionamento entre os personagens, ele constrói bem isso, e você embarca nessa esquizofrenia, como o Joseph falou, do personagem. Mas eu acho que ele não tem explicação. E se você procura na internet, cada um encaixa uma teoria possível ali, porque ele não tem uma explicação mesmo. Ele deixa aberto a tua interpretação. Eu acho que o filme ele funciona, na verdade, em vários sentidos. Se você ficar tentando... Eu vejo isso muito no pessoal comentando na internet. Esse acho que é um dos filmes mais comentados que tem na internet, justamente por ser complicado. E o pessoal fica tentando se focar só na lógica do que está acontecendo, na explicação lógica da coisa. E eu acho que o filme se destaca justamente por causa de outras coisas que acabam ficando em segundo plano em função da complexidade da história, porque os personagens são muito bem montados, a relação entre eles, o descritivo da época, o uso do som, as músicas que são colocadas, a descrição daquela sociedade americana suburbana do final da década de 80. Então, ele trabalha em vários outros aspectos fora dessa loucura da viagem no tempo. Isso, na verdade, eu acho que serve mais como um plano a viagem no tempo não seria o principal, seria mais ou menos um plano de fundo para a história que está realmente sendo contada. Que isso é um troço, como eu falei, a quarta vez que eu estou vendo o filme, foi um troço que só me passou pela cabeça hoje. Que a gente está assistindo ali, de uma forma ou de outra, aquilo é o chamado do herói para o Donnie Darko. Sabe como que tem... As atuações estão muito boas nesse filme. Todos os personagens estão muito bem... todos os atores foram muito bem nesse filme. E como um filme tão louco, tem atores tão talentosos, escalados, né, para um filme dele. Eles escolheram participar desse filme, eles nem cobraram o cachê todo, porque a maioria foi por preço de tabela, pelo que ele fala na entrevista dele. Fala que o roteiro ficou circulando em Hollywood e os atores que toparam fazer, tipo a Drew Barrymore ou Patrick Swayze, eles fizeram não pelo cachê, porque também não como eu falei, foi preço de tabela, mas porque eles gostaram do roteiro. Então eles estavam todos ali, estavam realmente investidos na história, não estavam ali só para pagar a hipoteca da casa, da mansão. Estavam ali porque eles realmente gostaram, estavam interessados em trazer essa história para as telas. Mas por isso que eu estava lendo que a Drew Barrymore financiou o filme. Ela tem uma empresa de produção que ela parece que essa empresa que financiou o filme. Por causa dela saiu. Flower. E o diretor até comenta que se não fosse por ela ter financiado e por ela ter participado do filme, que o filme teria saído direto para videocassete e nunca teria saído como um filme sério. Ela foi a produtora e foi a primeira pessoa que estava confirmada no elenco. E foi depois que ela carimbou ali o selinho dela que o pessoal realmente embarcou nessa ideia aí do cara. Do Richard Kelly. Então a Drew Barrymore é a culpada do Donnie Darko. Exatamente. Graças a Deus. Agora, eu vou te falar, cara, o Patrick Swayze tá irreconhecível nesse filme, cara. Que atuação sensacional, cara. A atuação dele tá tão boa que eu não reconheci o ator, justamente porque o personagem tá tão distante do que eu tô habituado a ver. Engraçado que várias nuances nesse papel do Patrick Swayze aí, de um palestrante de autoajuda, com aquelas frasezinhas bem batidazinha, e no fundo ali a mãe da outra menina lá, que é devota, fervorosa dele, indo proteger o cara, mesmo depois de toda a revelação lá, de toda a sujeira dele, ainda tendo gente defendendo ele, né? Se fosse uma teoria de conspiração, né, pra incriminar ele. Mais sensacional pra mim foi o discurso dela pra mãe do Donnie Darko, que a mãe do Donnie Darko, você precisa levar as crianças, porque você não tá comprometida com o negócio, mas eu que sou
quem tá tocando essa porra, não vou não, porque eu vou lá ficar do lado do pedófilo na porra do julgamento. Isso corrobora, acho que o Martin falou, de que os personagens e a retratação da época é até o principal do filme, porque você tem uma personagem aí que foi escrita 20 anos atrás para representar uma pessoa de 40 anos atrás, mas que hoje a gente encontra a rodo por aí. Se a gente pode citar um filme que a gente não discutiu aqui, mas que a gente viu na semana passada, eu acho que é muito o caso, talvez, daquele berrante, aquelas pessoas que, independente do que você apresente para ela como prova, ela distorce tudo que ela está olhando para encaixar na sua visão de realidade. A visão de realidade que ela tinha é que o cara é um semi-herói e que não poderia ser capaz de fazer nada mal daquele jeito. Então era óbvio que aquilo era uma conspiração. Tem várias histórias assim. Tem uma história muito interessante de um grupo de pessoas que achavam que diziam que a Terra ia acabar 25 de dezembro de 2012. Aí, de repente, a Terra não acaba. E aí essas pessoas falam, não, a Terra não foi salva por causa das nossas rezas. A pessoa vai traduzir qualquer coisa que ela vai ver na realidade para se adaptar ao esquema dela que ela tem na realidade. Entendeu? Você já tem uma ideia meio que fixa sobre você, sobre uma pessoa, sobre uma situação, às vezes é muito mais difícil eu mudar essa ideia. Então tudo que eu vou fazer na minha cabeça vai ser mudar as minhas cognições para encaixar com o comportamento e com as emoções. Mas uma coisa que chama bastante atenção também nesse filme e que a gente vê circulando muito na internet são as frases, né? É cheio de frasezinha de efeito, tanto as frasezinhas mal feitas que a gente já comentou do Patrick Swayze. Eu não sei se vocês repararam nisso, mas teria que talvez fazer uma comparação lado a lado, mas me parece que aquela letra, quando o Donnie Darko vandaliza a escola, que estava escrito no chão, "They made me do it", me parece que era a mesma letra do Frank na hora que ele coloca o aviso no quadro da geladeira que foi buscar mais cerveja. Sim, parece a mesma letra, né? Parece que é a mesma pessoa. É a mesma letra, né? Eu não tô maluco não, né? Não sei, a gente tá falando de Donnie Darko, né? Todo mundo pode estar maluco nisso. Eu li uma coisa, tá vendo um vídeo aqui que eu até mandei pra vocês. Existem 4 teorias possíveis de acordo com os fãs desse filme. A primeira, o Donnie Darko é esquizofrênico. A segunda, o filme inteiro não, gente. Lost não. Ele não tá acordado. Ai, meu Deus. Terceiro, o Donnie tá vendo o futuro. Quarto, o Donnie é um viajante do tempo. E aí, de acordo com o diretor, é o número 4. Donnie é um viajante do tempo. Isso tem a ver com aquele filme com aquele livro que a gente já conversou. Ele viajou no tempo pra tomar uma turbinada na cabeça? Acho que ele é um viajante no tempo no sentido de que ele é a única pessoa que consegue ver aquela flecha, aquela lança de água. Lembra aquele diálogo com um professor de física? Que ele fala, mas se você consegue ver para onde você vai, isso é uma forma de viagem no tempo. E era o que ele conseguia fazer. Ele conseguia ver a lança d'água saindo dele e das outras pessoas. Então ele conseguia ver o que ele ia fazer e o que as pessoas iam fazer. Eu acho que é uma viagem do tempo mais literal, porque a sensação que eu tenho é que no final, quando ele manda a turbina de volta, aquela sequência de imagens até ele acordar é realmente ele voltando no tempo. Ele não está voltando no tempo porque ele quer ver o que aconteceu no futuro, ou quer matar o avô dele no passado, ou nada do tipo. Aquela viagem no tempo, na verdade, ele precisa fazer aquilo para estabilizar o universo e não ter o tal colapso. Eu estava lendo até um tempo atrás um livro do Michael Keaton, que era o Timeline, Linha do Tempo, e ele coloca a viagem no tempo, na verdade, como um deslocamento para um universo paralelo, que não deixa de ser o que aconteceu ali no Donnie Darko. Ele foi para o tal do universo tangencial, que é um universo paralelo ao nosso, e depois volta para o universo real. Isso está mais ou menos ligado com aquela ideia da física quântica, que você tem uma infinidade de universos em paralelo que coexistem, e cada possibilidade que pode ser A ou B gera uma nova bifurcação desse universo, que ele definiu como é que esse universo funcionaria, como é que seria o mecanismo dessa viagem no tempo. Ele não explica a origem de nada disso, não explica por que eu trouxe assim, nem nada. Mas o negócio tem a determinada regra. Aconteceu
bifurcação no tempo, tem o receptor, tem os manipulados, tem o artefato, o receptor tem que levar o artefato de volta, aí se baseia nisso durante o filme inteiro. Mas e ao longo do filme todo isso não muda. Mas Marcos, você não acha que você só sabe disso porque você viu a versão dele depois? Porque eu que vi a versão normal, não tem nada disso. Assim, esse negócio de artefato, influenciado morto, influenciado vivo, você fica assistindo ali e você vê um coelho gigante chamando o cara vai, aí o cara tá todo triste lá, de repente aparece o coelho dentro do cinema, aí você não entende nada, o coelho aparece, o coelho some. Não tem uma explicação fundamentada em algum lugar, assim. A versão cinematográfica, não. Inclusive, eu acho que deve ter sido uma das principais razões que o filme foi um fracasso de bilheteria, porque essa versão cinematográfica não explicava absolutamente nada. O cara criou essas regras em determinado momento, o cara sabia o que ele queria fazer, mas ele deixou de fora muita coisa que seria importante para você entender o que está acontecendo. E se você não tem essas adições que você teve na versão do diretor, realmente você não entende nada. A primeira vez que eu vi a versão cinematográfica. Eu não entendi nada. Eu lembro, inclusive, da minha reação, que eu terminei de ver o filme e falei, cara, como é que alguém fala que essa merda desse filme é boa? Mas eu acho que ele deixou a explicação na versão cinematográfica de fora de propósito para dar mais ênfase justamente para o que você falou antes, que era para retrato da época e para os personagens, e deixar a parte da lógica, da viagem no tempo, tudo como plano de fundo. Depois ele foi e fez para satisfazer a curiosidade de quem viu e gostou do filme. Mas acho que ele de propósito não explicou justamente para isso ficar como plano de fundo. Eu acho que Mas eu tenho para mim que ele estava tentando... Para mim fica claro na versão do diretor que o principal foco era a jornada do herói. Ele tem tudo ali da jornada do herói. Ele tem o chamado, ele tem o chamado é literalmente o chamado. E é um chamado por um coelho. Por um coelho um bizarro, chamado feito, né? Por um coelho de 2 metros de altura. Vamos falar um pouco desse coelho, que assim, que não cara do coelho não é um coelho aquilo é um coelho maligno do fundo do inferno. Um coelho bem demoníaco. Um coelho demoníaco. Eu acho que o cara, meio que aparece até quando vai mostrando no final, que o pessoal vai acordando, que mostra que o cara era meio artista, então mostra os desenhos, os sketches que o cara estava fazendo do coelho, mostra o protótipo da máscara, não sei o que. O cara estava tentando fazer um coelho demoníaco mesmo. Saca danada. Olha pro lado da cama, tá aquela cabeça de coelho te olhando, coelho do quinto dos infernos. Vai enlouquecer igual o Donnie Darko. Acho que uma coisa que a gente está esquecendo de considerar é justamente Deus, que ele fala muito no filme também. Tem um momento que a psicóloga comenta com ele até que ele não é ateu, ele é um agnóstico. E explica a diferença. E eu acho que ele coloca a visão de Deus meio que... Porque tem o tal escolhido, tem o morto manipulado, isso aqui, mas por essas regras todas, aparentemente tem alguém mexendo os pauzinhos. Exatamente. E ele coloca, poderia ser Deus, não sei o quê, mas eu acho que ele tem uma visão bem crítica na questão da religiosidade como uma forma estruturada. Principalmente naquela galera mais conservadora lá que tem nos Estados Unidos, que é basicamente a velhinha lá que dá aula. Alguém conseguiu descobrir do que ela dava aula, cara? Medo e amor. Que ela dava aula? Mas eu acho que é a professora, o diretor, ele pega relativamente pesado com o pessoal mais conservador, que eu acho que era uma característica talvez dos Estados Unidos no final da década de 80, que era aquele período que o Bush pai estava entrando para a presidência. Faz uma crítica bem pesada em relação a isso, inclusive do distanciamento ideológico e intelectual que você tem dos jovens, tanto de criança quanto o pessoal
sei lá, de 18 anos, que está pré-indo para a faculdade, com o pessoal que é adulto. Você vê que, com raríssimas exceções, eu acho que a única pessoa que consegue ter um relacionamento normal ali é o pai do Donnie Darko. O resto é todo mundo meio hipócrita, maluco, uma porra assim, entendeu? Maluco. Eu acho que ele usa Deus também para explicar a origem disso tudo, porque o lance dos universos se tocando e um artefato passando de um lugar para o outro e tal. Aí, quando ele pergunta ao professor de física, mas esses portais, esses buracos de minhoca, eles podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, aí o professor fala, você está falando, isso é bem provável. Então, você está falando de um ato de Deus. Então, acho que a origem disso tudo foi porque Deus quis. E depois, aí o Donnie também fala depois da lança d'água. Essa lança d'água, eu estava vendo, era uma matéria, ou era um vídeo no YouTube, agora eu não tenho certeza, que o cara comentava determinadas descrições do espaço-tempo e da nossa vida no espaço-tempo com essa tal dessa lança d'água. Que o cara comentava, se você pensar no tempo como uma quarta dimensão, a nossa vida, você teria esse verme que seria como um verme, onde você tem numa ponta o seu nascimento e na outra ponta a sua morte. E a tua existência é aquela linha. E não necessariamente você está se movendo. Essa linha seria, na verdade, uma representação da quarta dimensão, que é o tempo. A ideia do filme surgiu com ele pensando o que aconteceria se uma turbina caísse na casa de uma pessoa. Então essa foi a origem de tudo. Ele começou a escrever o roteiro daí. E foi como ele foi inventando. Aí ele diz que outra coisa que inspirou ele também foi um comentarista de esporte de algum canal, uma coisa assim, que tinha uma paradinha lá que ele conseguia pausar a jogada, pegar uma caneta e circular o que aconteceu, fazer uma setinha de para onde o pessoal ia, não sei o que. Aí ele ficou se perguntando se existisse alguém que pudesse fazer isso com a gente aqui, pessoa normal, ser humano. Então acho que ele tirou a ideia de usar Deus manipulando tudo desse cara comentando um jogo de futebol. E o lance da água, que ele falou que tem lá no livrinho lá falando que é uma coisa importante para a viagem, porque é do que o portal é feito, essas coisas, porque ele é uma coisa assim, que quando eu li, eu falei, não acredito que foi a inspiração dele, mas ele falou que ele via os filmes de fantasma, ele ficava se perguntando como seria o tato de você encostar num fantasma. Ele falou que imaginava que seria como se fosse água. Então esse lance metafísico, essa coisa metafísica do portal, da divisão de um plano com o outro, foi dessa sensação dele de que seria como água. Por isso que ele usou água para fazer a lança, para fazer o portal, essas coisas todas. Eu vi também uma influência muito grande naquele aceno final da Gretchen com a mãe do Donnie Darko, que ele comenta que aquilo foi uma experiência dele também, que ele estava em algum lugar, ele viu uma mulher parada na janela e a mulher estava olhando para ele, aí ele assinou para a mulher assinou de volta e ficou gravado na cabeça dele também, que ele fez essa cena meio baseada nisso. Tu vê que tem bastante influência pessoal dele na cinematografia do filme. E se você assume essa questão de loop no tempo, né, que ele fica vivendo aquilo ali constantemente até que um momento ele consegue consertar e acabar com aquele mundo, então meio que a memória tá guardada ali, né? Então essa sensação de você ver uma pessoa que você não conhece, mas você achar que conhece, como um déjà vu ou como uma sensação de conhecer aquela pessoa, é um pouco explicada nisso, né? E eu acho que essa cena do tchauzinho ali, eu acho que é bem representada nisso. Essa cena do amor e medo, que a gente está comentando agora, né? Que a professora coloca tudo ali entre se você está sentindo ou é amor ou é medo.
e o Donnie Darko dá ali a palestrinha dele, né? É uma cena bem legal, assim, né? E o filme tem muitos momentos que tem uma introdução filosófica por trás bem bacana. Eu acho que essa cena da palestrinha ali de medo e amor, e que a gente não pode levar as coisas muito a ferro e fogo como ela queria que as pessoas categorizassem ali. Essa é uma cena que é marcante, eu acho que todo mundo lembra dessa cena. A cena dele lá Sim, pô, não, a cena dele no cinema, que também é outra frase marcante do filme, né? Quando o coelho bizarro aparece pra ele e ele... Pô, por que você tá com essa fantasia de coelho escrota? Aí o coelho fala, por que você tá com essa fantasia de homem escroto? É tipo... Também faz muito sentido. E tem outras frases assim que durante o filme, né, várias introduções, pequenos momentos filosóficos durante o filme que são bem bacanas. Sim, ele tem muito a vibe do jovem compreendido que tem baixa tolerância à hipocrisia da sociedade. Então ele não consegue, ele vê a professora falando aquele tipo de coisa, ele não consegue não falar. Ele vê aquela palestra do coach falando aquele bando de frases de efeito que não tem o menor significado. Ele não consegue só ignorar, ele tem que ir lá, levantar e falar o que ele tá pensando. Acho que tem muito essa vibe também. Talvez seja até um dos pontos que o negócio ressoa tanto com as pessoas. É porque eu, pelo menos, quando eu era moleque, quantas vezes eu não pensei em levantar na escola e falar uma porra dessa pro professor, alguma coisa assim. E quando a gente é novo, a gente não tem tanta coragem de levantar e bater boca com adultos aqui, apesar da gente ter vontade. Então acho que aquilo meio que mostra um negócio que é normal de todo mundo ter vontade de ter feito aquilo na época de escola, alguma coisa assim. Que maneiro, vou fazer essa porra. Esse negócio aí do tal do Patrick Swayze lá, que eu não lembro o nome dele no filme, mas que acho que é meio representativo desse. O cara tem uma filosofiazinha que é uma merda de absurdo, mas o cara vende aquilo tão bem e fica todo mundo acreditando naquilo. O cara ganha um status de líder messiânico por causa daquela filosofia de um troço de ajudinha de merda que ele arrumou. E eu acho que isso você consegue ver de vez em quando. Você vê uns autores de livro de autoajuda que fazem sucesso aí com umas baboseiras que, cara, não faz o menor sentido. E tu vê tudo, dieta ou coisas desse tipo. O que eu me pergunto, na verdade, é até que ponto isso conseguiria ter permeabilidade dentro de uma escola americana, porque, inclusive, no próprio filme é mostrado que existe uma preocupação com esse tipo de discussão na escola. Na hora que ele está tendo essa discussão sobre Deus com o professor de física, e o cara fala, não, agora eu não posso continuar essa conversa porque senão eu posso ser demitido. Existe uma preocupação de não ter a discussão religiosa na escola. Isso eu sei que é um troço relativamente comum em escola pública americana, não sei como é que seria nas outras, mas que, por um lado, você tem um professor que não pode nem falar na existência de Deus, que pode ser mandado embora, e tem outra que passa a aula inteira mostrando o vídeo do pedófilo, Patrick Swayze pedófilo lá. Tem muita coisa aí, cara, que vocês falaram que é interessante, porque você está me lembrando que tem um filme interessante até, que eu vi recentemente, que ele fala sobre um negócio chamado Stokes Monkey Trial. O que é isso? Foi um julgamento em 1920 que um professor foi preso por ensinar a teoria da evolução numa escola pública. O cara foi preso por ensinar a teoria da evolução numa escola pública. Não é um negócio engraçado, é um negócio meio pesado, que você pensar que isso pode acontecer. Entendeu? Aí meio que o filme é sobre isso, sobre uma discussão, sobre essa questão e tal, mas numa mentalidade de 1920, entendeu, cara? Eu acho interessante essa questão de poder discutir religião na escola, poder discutir essas questões
Eu estudei numa escola religiosa, meio mais ou menos religiosa. Não religiosa sério, mas que tinha uma base religiosa. Americano tem mania de ir de uma extrema a outra, né? E você tem esse caso aí do professor que o cara foi levado a julgamento por estar ensinando a teoria da evolução, mas você tem na década de 90, coisa assim, você tinha uma versão de escolas públicas, talvez não nos Estados Unidos inteiro, porque você tem aqueles lugares que são mega religiosos, mas em lugares mais progressivos que você teria uma versão total a qualquer tipo de discussão religiosa na escola. Inclusive tem um episódio dos Simpsons que faz brincadeira a respeito disso, que alguém comenta assim, isso aqui é uma escola pública que não tem lugar para Deus, uma porra dessa, e eu acho que acho que seria questão do cara sair de um extremo para outro, que é muito comum lá. Mas a minha questão é até que ponto uma teoria absurda começa do amor e medo poderia ter permeabilidade em escola. Porque eu fico pensando, cara, tinha uma mulher lá que era maluca, ela era fanática lá no culto, mas, porra, ninguém mais estava vendo aquilo. Ninguém se importa bastante, entendeu? Tipo aquela coisa meio, deixa passar, ninguém está se preocupando. Mas eu acho que ele depende de pra que lado ela tava gritando, né? Essa professora ela era muito mais conservadora do que, por exemplo, a Drew Barrymore, que foi demitida pelo método dela. Ela era uma fanática sem incomodar, né? Todo mundo sabe que aquilo é demais, ninguém segue o que ela fala, mas pelo menos ela não traz distúrbio pro que existe. Ela só é exagerada. Ela não bagunça o status quo da escola. Eu queria falar uma coisa, que eu tô lembrando essa história, que tem muitas coisas contra esse ponto de amor e medo, e dessa questão. Poxa, tem toda uma questão do meio, cadê o meio, né, nesse negócio? O Aristóteles falava dessa questão de ter um meio dourado. Você não é nem medroso, nem corajoso, tem um meio. Você não é nem, raivoso, nem muito pacífico. Tem um meio, entendeu? Tem todo um meio dourado. E essa questão que o Thiago falou agora, pô, mano, tem muito a ver essa questão do criar um distúrbio, sabe? Da professora que não cria um distúrbio, é maluquinha, mas deixa ela. E aquela que cria um distúrbio. Distúrbio também que traduzido em inglês, eu acho que não é a palavra certa, né? Não sei se tem distúrbio em português. A disturbance, mas assim, eu entendi pela ideia que é uma ideia de ideologia, cara, sabe? Ideologia, eu escutei uma definição uma vez de que uma ideologia, eu não sei se é ideologia ou era outra questão, que ela expõe as contradições. E você expor as contradições do sistema, às vezes é um negócio que as pessoas não querem falar sobre, entendeu? Quando você expõe as contradições, sabe, do sistema. Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, se você, Doni, vai lá e expõe as contradições, isso causa problema. Ninguém quer um rebelde aqui. Você tem um momento no final da década de 80, começo da década de 90, talvez de 85 a 95, que você tem eu acho que é quando o rock tá ficando mais... A cultura do rock tá ficando mais porra louca, você começa a ter a cultura do rap, né? Que é uma cultura completamente aversa à cultura conservadora, principalmente daqueles conservadores hardcore americanos. Então você tem muito isso. Você tem muito filme naquela época que... Tem um filme chamado Black Rose, por exemplo, que é um filme da década de 80 que é de terror, que é uma banda de heavy metal que transforma os seus ouvintes em mini demôniozinhos, a porra desse filme. Então era um conflito ideológico que você tinha na época. Eu sei que era um negócio bem forte, você teve até aquele julgamento do lance das letras, que tem um filme até falando sobre isso, que o Dee Snider foi lá e deu uma sacaneada geral no Senado americano. O Dee Snider, para quem não sabe, que é o vocalista do Twisted Sisters. Mas nesse caso específico me pareceu muito exagerado, mas é aquele negócio que eu tô falando. Eu sei que americano, quando resolve fazer merda, faz merda de uma forma exagerada. Se a gente pegar as músicas também, são muito bem feitas, né? Eu gostei muito da trilha sonora desse filme, e principalmente da Mad World. Essa versão que fizeram no final é muito boa.
Não, e a letra faz todo sentido, né? Pra esse filme sem pé nem cabeça, a letra faz todo sentido naquele final, assim, se encaixando com... Isso, a letra se encaixa totalmente com todas as teorias que a gente desenvolver sobre o filme e com tudo que o diretor lançou depois sobre o filme. Então, a escolha da trilha sonora é muito boa. A trilha sonora, acho que em geral, quando você tem a música que ela fica em primeiro plano, ela tá cantando, as letras estão meio que demonstrando o momento daquele filme. Você tem, por exemplo, a hora que o cara chega na festa que tá tocando aquela do Joy Division, Love You Tear Us Apart. O amor vai nos manter separados, que é o que acaba acontecendo, por exemplo, que o cara tá apaixonado pela mulher e ele se mata lá porque quer que a mulher sobreviva. Quando você vê o filme e você fica nessa paranoia de que você não tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo no filme, e aí você começa a prestar atenção em tudo quanto é detalhe, a música passa a ser um detalhe assim que você fica tentando pescar alguma pista do que tá acontecendo, você já vai pescando na música, aí você começa a olhar a outdoor que tá passando ao redor, você começa a olhar para tudo quanto é lado para tentar entender o que tá acontecendo no filme. E eu acho que nisso o diretor foi feliz, né? Ele colocou as músicas que te dão pistas do que tá acontecendo. E até o ritmo da cena casa com o ritmo da música. Também. O diretor ele fala que teve algumas músicas que eles tiveram que fazer uns cortes assim para ninguém, meio que imperceptíveis, para não ficar tão na cara, mas que para algum momento chave da música bater com algum momento chave da cena e fazer esse link. Então, acho que fez muito bem isso durante o filme. Vocês tiveram a sensação que a iluminação do filme, falando sério agora de iluminação, que ela foi ficando mais sombria conforme o filme ia andando para frente? Eu tive a sensação no começo do filme, aquelas cenas na escola, não sei o que era tudo mais ensolarado, as coisas mais vivas. Eu não sei se foi ficando mais sombrio, mas a minha memória do filme, no geral, é de que a iluminação é... Porque quando fala Donnie Darko, eu vejo aquele coelho dos infernos e já me bloqueia. Eu não consigo... iluminação, não sei, eu não consigo mais ver nada. Eu só vejo aquele coelho com aquela cara de sexta-feira 13. Não tem iluminação pra mim naquilo ali, não. Aliás, quando o filme vai rolando, né, e aí você vai vendo, e quando eu me lembro exatamente, assim, quando eu vi o cara saindo do carro com aquela cara, eu ainda achava, naquele momento do filme, quase chegando no final, de que ele ia tirar umas garras de algum lugar, pular no pescoço e fatiar o Donnie Darko ali em pedacinhos, sei lá, assim, sabe? Aquele coelho é muito assustador pra mim, eu não consigo colocar ele num assustador psicológico. Aquilo ali é um assustador real pra mim, não consigo. É quase o It é coisa, o coelho. Se fosse esse coelho aí chamando a criancinha lá no bueiro, a criancinha não ia de jeito nenhum. A criancinha tava até hoje toda mijada no meio da rua. Primeira coisa, assim, não dá pra ver esse filme uma vez e entendi. É mentira, você tá mentindo. Se você viu uma vez e entendeu, tem alguma coisa errada, então, né? Você tá caminhando nesse caminho aí da esquizofrenia. Eu acho que é o tipo de filme que você assiste uma vez. Ele é tão interligado, os detalhes, que se você assiste uma vez, a não ser que você já tenha lido alguma coisa, você, cara, eu preciso prestar atenção em tudo que é detalhe, e vai pausando, e para ler o pedacinho do livro que aparece no próximo, não sei o quê. Se tu não fizer isso, tu não consegue entender o filme da primeira vez, tu não consegue ter a menor ideia do que está acontecendo. E não se tu vê a versão do cinema, então tu não pode assistir 15 vezes que tu não vai entender porra nenhuma. Ele não levou ninguém no cinema pra ver, ninguém não, né? Mas pouca gente no cinema pra ver
Mas ele faz a gente, 20 anos depois, a gente tá falando desse filme, tá discutindo teoria do filme, tá discutindo se acha que é isso, acha que é aquilo, e não acaba. Acho que isso é um filme que para sempre vai ter essa discussão. O Sexto Sentido não, o Sexto Sentido você viu uma vez, teve aquela revelação, o filme é excelente, ótimo, teve a revelação, você viu outra vez para confirmar a sua revelação, mas você não vai ficar vendo Sexto Sentido 300 vezes para tentar entender, né? Independente da teoria que você escolha para acreditar no filme, você consegue ver ali nesse filme bons diálogos, boa música, bom relacionamento entre os personagens. Então você e se você tirar todo o sci-fi desse negócio, você vê um bom filme, né? O filme não é ruim, assim. Talvez não um mega filme, mas você vê um bom filme tirando toda essa loucura das 1 milhão de teorias que você vai ter sobre esse filme. E o fato dele ter deixado... Eu acho que se ele tivesse explicado demais, a gente talvez nunca gravaria esse podcast 20 anos depois sobre Donnie Darko. Se tivesse explicado demais, o filme não teria gerado tanto interesse, porque eu acho que justamente o lance das interpretações é o que faz o filme ficar interessante, porque ele é muito aberto e você discute o filme. Se tu for, cara, digita Donnie Darko no YouTube, é vídeo pra caralho explicando Donnie Darko. Se tu procurar um filme, explicando do Transformers, mas é exatamente isso. O filme ele ficou aberto, mas não de uma maneira muito largada, um pouco largada, um pouco menos largado para quem viu a visão do diretor. Se você é um azarado que nem eu, que só viu a versão não com a visão do diretor, ainda viu 3 vezes sem a versão do diretor e até agora não entendeu o filme, aí é um pouco de azar, mas e o filme é bom, assim, eu acho que eu continuo sem entender. A gente ficou 2 horas falando sobre o filme, vi 2.000 vídeos sobre o filme, vi o filme 3 vezes, acho que eu não vou conseguir entender nunca esse filme, mas é um filme que se estiver passando de novo, acho que eu veria, assim, não é um filme esquisito, é um filme estranho. Eu acho que você devia tentar assistir a versão do diretor justamente para ter esses pontos extras que ficam faltando na versão. A versão cinematográfica é muito aleatória, é muito randômica, é muito nada explicado. Então, é que nem você imagina você assistir De Volta para o Futuro sem o Doc Brown explicando como é que funciona o DeLorean. Gostei. Mas talvez eu tenha visto no universo paralelo essa versão do diretor e meu subconsciente tenha absorvido. Pode ser. Prefiro imaginar já que você está falando em universo paralelo, eu sou obrigado a falar que digitando Transformers Explained no YouTube aparece um vídeo sério. Não. Um vídeo aparece, não pode ser sério. É um vídeo de 12 minutos explicando a linha do tempo dos filmes do Transformers. Ah, não. Aí tudo bem, que a pessoa que quer ver o último, mas ficou com preguiça de ver os últimos 7, ela vai ver esse vídeo pra não ficar perdida. E depois tem como é que funciona um transformador de substância. São 2 perguntas que eu queria fazer pra vocês. Primeiro, o diretor do filme, ele fez um filme aberto, deixou todo mundo discutindo e depois nunca mais fez nada. Eu, pelo menos, não conheço nenhum trabalho posterior desse diretor. Tem uma continuação do Donnie Darko. Mas o diretor não estava envolvido. Essa era a minha segunda pergunta. Se Samantha Darko, que é essa continuação... Na explicação diz que não é uma continuação, é uma outra história no mesmo universo. Alguém viu esse Samantha Darko? Cara, não, eu só ouvi falar. Eu só ouvi falar que é uma merda.
Eu acho que nem o Donnie Darko viria esse filme, né? Nem se ele tivesse lá 28 dias para acabar o mundo, ele ia ver esse filme Samantha Darko, que parece que é muito ruim mesmo. Sabe que outro filme ele fez? Eu não sabia, que eu acabei de ver agora. Aquele com a Cameron Diaz, A Caixa. Puta, que filme merda, cara. Não, como é que é esse filme? A mulher recebe uma caixa, aí um cara aleatório chega e fala, e fala: se você apertar esse botão, você vai ganhar $1 milhão, mas uma pessoa aleatória em qualquer lugar do mundo vai morrer. Aí ela fica na dúvida moral se ela aperta o botão ou não. É o filme todo. Esse filme tem o quê? 15 segundos, né? Não, tu recebe uma caixa, uma pessoa aleatória no mundo vai morrer e você vai ganhar $1 milhão. Quanto tempo vocês demoram pra apertar? Eu acho que eu demoro o tempo de achar o botão, né? Ele é um grande botão vermelho no alto da caixa, cara. O cara não tem nem como errar. O cara não ia conseguir ligar a câmera. O que eu fiquei me perguntando quando eu vi esse filme é o que ia acontecer se o cara da entrega passasse num buraco e o botão batesse no lado da caixa e apertasse o botão sozinho. Mas tinha um lance que ele deixa a caixa e fala: daqui a tanto tempo eu vou voltar. Aí se você tiver apertado, vou te trazer dinheiro, uma coisa assim. Só que ela vê a caixa assim, não tem nenhum fio, não tem nada. Esse filme não foi pro cinema, né? Foi pro YouTube 5 minutos. Não dá pra fazer uma hora não dá pra fazer meia hora de história disso. No Brasil, talvez numa sociedade bonitinha. O Richard Kelly realmente não fez porra nenhuma além do Donnie Darko, cara. Donnie Darko, Southland Tales, O Fim do Mundo e A Caixa. O único que eu já ouvi falar é esse da Caixa e, cara, falando sério, acho que é uma das maiores perdas de tempo que eu já tive na minha vida foi assistir essa porra desse filme. Olha, eu vou falar pra vocês que vocês falaram sobre esse filme e essa história veio na minha cabeça, mas eu tenho certeza que eu assisti isso e deletei, cara, porque se for o que eu tô pensando, é um filme muito horroroso. Seguinte, ela aperta o botão e morre. Porque quem morre é a pessoa que apertou o botão antes de você. Então, a mulher que apertou o botão antes dela, morreu. Aí ela aperta o botão, ganha dinheiro e morre logo depois. Caixa é um filme que ele é baseado num conto. Não é um livro, é um conto. E ele foi transformado num episódio do Twilight Zone. Talvez o Twilight Zone, como episódio de meia hora, 40 minutos, seja um troço que funcione. Vocês já assistiram Hobbit? Cara, quer falar do Hobbit agora. Sim. Tu leu o Hobbit antes de assistir o filme? Li. Cara, tu tem uma porra de um livro que você lê o livro em 2 horas e o cara tentou transformar isso num filme de 6. Ou seja, o cara fica enrolando pra caralho. Foi a sensação que eu tive assistindo A Caixa. Porra, é um tempo do caralho que nada acontece. O bandido, a caixa. Foda-se a caixa, tipo. Depois de 20 minutos já tá de saco cheio da tal da caixa. Não, mas tem uma pequena diferença, que o Hobbit, apesar de ser um livro curto e que foi muito enrolado e esticado, tem uma historinhazinha ali que o cara podia desenvolver aquela história. Agora, uma caixa com botão, você aperta ou não aperta o botão, por mais que você queira estender essa história, é uma caixa com botão. Ou você aperta ou não aperta. A sensação que eu tive... Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu não lembrava que era o diretor do Donnie Darko. Mas eu lembro que eu tinha assistido um filme do cara, aí depois eu fui assistir o outro, porque, porra, esse filme é maneiro, e fui assistir o outro. Agora eu tô lembrando que o que eu assisti primeiro foi o Donnie Darko. Mas a sensação que eu fiquei quando eu vi A Caixa foi justamente essa, que o cara tinha feito um primeiro filme
que virou um cult, que era o Donnie Darko. Que também ninguém virou... foi ver no cinema também. As pessoas virou um cult depois. Mas que tinha o lance de ser um filme aberto a muita interpretação, de ser um filme complicado, de ser um filme que você não entendia da primeira vez. E a sensação que eu tive foi o seguinte: o cara viu aquele troço desse jeito e falou, pô, eu vou fazer outro filme desse jeito e vai fazer sucesso de novo. E foi o que ele tentou fazer. Se tu vê a Caixa é um filme que é meio que forçado para ser um filme complicado. Não era para ser, é um filme, a premissa é idiota. Só que o filme é complicado. Por quê? Porque o cara faz desnecessariamente o filme ser complicado. O cara faz sucesso com aquela porra, com aquele troço, e o cara tenta replicar. Só que a Caixa foi um fracasso monumental. Merda de filme, cara. E eu não sei se a memória tá errada, mas eu acho que quem distribui a Caixa são alienígenas. Sabe uma coisa que eu percebi? Quando eu comecei a rever o filme, assim, que não tinha passado na minha cabeça, e quer dizer, que eu não tinha percebido na primeira vez que eu vi, que a primeira cena do filme, exatamente a primeira cena do filme, é o carro do Frank passando pelo Donnie Darko andando de bicicleta. Ah, é? Não sei se vocês perceberam isso. Não. Bem no começo, quando ele tá andando de bicicleta, chegando em casa, assim, andando de bicicleta, é o carro do Frank passando. Na hora da festa, na casa dos pais dele, né, na hora do Halloween ali. O primeiro diálogo que tem é alguém chegando com cerveja e ele falando assim: não precisa de cerveja porque tem muita cerveja. Temos um barril que é exatamente um detalhezinho do detalhezinho e que, assim, que não muda a história de jeito nenhum, mas que é um detalhe que tá ali, que porra, percebi isso agora e isso não faz diferença nenhuma, mas caraca, que parada, né? Uma outra coisa que eu percebi também no filme é que na hora da festa, isso eu não sei se vocês perceberam também, na hora da festa na casa dos pais dele, né, na hora do Halloween ali, o primeiro diálogo que tem é alguém chegando com cerveja e ele falando assim: não precisa de cerveja porque tem muita cerveja, temos um barril não sei aonde. Aí vai o amigo dele chega falando que roubei 4 cervejas do meu pai. Aí o Donnie Darko vira e fala: não, a gente tá com barril. Primeiro, que tipo de amigo que rouba 4 cervejas? Aí eu não preciso aí da sua cerveja. Aí beleza, tá tranquilo. Só que o Frank, ele sai da festa para comprar cerveja. Sim. Esse é um negócio que... E aí? Porra, tinha cerveja pra cacete... assim, tá mostrando que tem muita cerveja e o cara saiu pra comprar cerveja? Ah, mas o cara saiu pra comprar um baseado, falou que ia comprar cerveja. O cara saiu por alguma outra razão. O cara... Mas, tirando essa parte, o cara chegou na festa com 4 cervejas, devia ser Itaipava. Chegou na festa com 4 cervejas, achando que tava tirando onda. Aí ele fala: não, a gente tem um barril, não precisa aí da sua cerveja. Aí beleza, tá tranquilo. Só que o Frank, ele sai da festa para comprar cerveja. Sim. Esse é um negócio que... E aí? Porra, tinha cerveja pra cacete, assim, tá mostrando que tem muita cerveja e o cara saiu pra comprar cerveja? Ah, mas o cara saiu pra comprar um baseado, falou que ia comprar cerveja. O cara saiu por alguma outra razão. O cara saiu pra vomitar, alguma coisa. Não, o cara escreveu que ia comprar cerveja, não significa que ele foi comprar cerveja mesmo. Não, mas aí que é o problema, né? Não foi ele, teoricamente, não foi ele que escreveu, foi o próprio Donnie Darko que escreveu. E... Não, aquela era a letra do Donnie, aquela era a letra do Frank. Não, peraí. Aqui... Não, pô, não pode ser, tem que ser do Donnie Darko, que foi o que escreveu lá. Eles fizeram fazer isso, né? Como é que ele escreveu? Eu esqueci, né? Não, então, mas essa é a sacada do negócio. Quem escreveu
eles me fizeram fazer isso aqui, foi o coelho lá, o Frank. Pô, mas aí agora... Tanto que quando o Donnie Darko vai escrever o negócio lá no quadro negro, a letra é diferente. Agora fodeu, que agora eu achei que tava entendendo e agora desentendi que eu achei que eu tava entendendo. Tá, então peraí que agora eu vou botar uma outra pilha aqui na cabeça de vocês. Uma das entrevistas do diretor, o cara comenta duas possibilidades daquele filme, que o Donnie Darko acorda na cama, fica rindo e volta a dormir. Aí ele diz o seguinte: uma das possibilidades é que o Donnie Darko achou que era tudo um sonho e simplesmente voltou a dormir. É um sonho, ficou feliz que era só um sonho e voltou a dormir. Caraca, ele ficou feliz com um sonho que a mulher que ele nunca tinha transou pela primeira vez. A mulher que ele transou pela primeira vez foi atropelada por um coelho macabro. Ele deu um tiro na cara do coelho macabro. Aí ele acordou feliz porque foi um sonho. Não, ele acordou, viu que era um sonho e ficou feliz que aquilo não era real. Porra, ninguém sonha com isso. E aí acorda feliz. Isso é o que o diretor fala. A outra parada é que ele voltou no tempo, fez a porra toda e meio que se conformou com a necessidade dele morrer. Foda-se, agora eu vou morrer, agora eu tô tranquilo de morrer. E quando ele fala isso, ele comenta que a buzina do final era o Frank tentando alertar o Donnie Darko para o Donnie Darko sair. E quando eu li isso, eu fui ver o final de novo. E é muito engraçado. Na hora que eu fiquei procurando o vídeo e falei, pô, não é possível, não tem buzina nessa porra. E na hora que a irmã fecha a porta, tem um estrondo e ela se abaixa, não sei o quê, nessa hora tem alguém buzinando do lado de fora. Então, o Frank E eu fiquei Oi? O Frank é namorado dela, não? O Frank é namorado dela. Não, então, pensando numa o Frank era namorado da irmã dele? Lógica, era. Caralho. Pensando numa linha lógica, o Frank deixou a irmã dele lá, viu uma bomba se aproximando da casa e buzinou. Poderia ser. A ideia é que eu acho que não, porque pelo que eu entendi, todo mundo que estava no universo paralelo acorda naquela hora. Então talvez a mulher tivesse com outras pessoas. A irmã dele, que eu também não vou lembrar o nome. Mas porque o diretor fala, do jeito que o diretor fala, seria alguma coisa tipo, o cara acordou, viu que lembrava da história, viu que tinham resolvido o mundo, resolvido a questão lá do universo explodindo e não sei o que, e foi lá buzinando, tentando tirar o Donnie da cama para ele não morrer. Não é uma cena que é gravada fora, que o som de uma buzina possa ter entrado por acidente ou algo do tipo. Foi um som de buzina que foi propositalmente colocado lá. E eu até agora estou curioso para saber, eu estou falando isso aqui, eu fiquei curioso para saber se na primeira vez que isso acontece, se esse som de buzina existe também. Não sei se na hora que foi no cinema tinha buzina, mas eu vi a versão sem ser do diretor e já prestei a versão na buzina e tem um barulho. Então acho que a gente vai ter que assistir filme de novo e gravar o episódio 2 ainda sobre Donnie Darko. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, que uma coisa que eu pensando agora, a gente falando da buzina no final. Agora, se você acorda no meio da madrugada com um coelho sinistro, virgem, você sabe disso. Isso pelo menos você sabe. Aí você conhece alguém, aí falta 28 dias para acabar o mundo, que pode ser verdade, pode ser mentira. Aí você fala assim, não, eu vou arriscar e vou aqui na minha tática de 2 anos para pegar alguém. Vamos lá. Primeira coisa, você tá se esquecendo que americano é ruim pra caralho de pegar mulher. Cara, falta 28 dias pra acabar o mundo.
Tu tá falando de americanos. Os malucos têm medo de encostar um no outro. Falta 28 Isso dias é uma pra acabar coisa. o mundo. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte: em que momento que o cara resolveu que isso era verdade? Não, mas em nenhum momento ele acelerou a vida dele, né? A vida dele tava naquele ritmozinho ali de que, assim, se ele, por ele, continuava no mesmo ritmo. As pessoas que... Aí entra essa história de manipulado vivo, manipulado morto. Se não fosse manipulado vivo, manipulado morto, o mundo não ia acabar nunca por esse cara. Porque ele não sai do lugar. Sim, mas aí que tá. É por isso que serve o tal dos manipulados. É justamente para colocar o cara na situação onde ele precisa fazer o tal do artefato voltar. Para você fazer qualquer coisa, basta tatuar no seu braço 28 dias para acabar o mundo. Você tem... São 2 manipulados mortos. Mortos manipulados que você tem. É o Frank e a Gretchen. Os 2 morreram no tal do universo paralelo. Os 2 são os tal dos mortos manipulados. O Frank, essencialmente, ele faz a cadeia de eventos que vai levar a história toda até o final. Ele faz o caminho todo. Mas aí, se a gente considerar que ela tá manipulando as coisas para tudo acontecer, às vezes ela tá enrolando justamente porque ela sabe que se ele acelerar alguma coisa, vai dar ruim. Aí ela foi frear. Você tem um ponto aí que é o seguinte: são 2 manipulados mortos, mortos manipulados que você tem. É o Frank e a Gretchen. Os 2 morreram no tal do universo paralelo. Os 2 são os tal dos mortos manipulados. O Frank, essencialmente, ele faz a cadeia de eventos que vai levar a história toda até o final. Ele faz o caminho todo que o Donnie Darko tem que seguir para aprender como é que funciona a viagem no tempo, o que ele tem que fazer, botar ele na posição certa e tudo mais. Só que isso é uma parte do negócio. A segunda parte do negócio é que o Donnie Darko tem que querer fazer o negócio voltar no tempo. E o querer fazer o troço voltar no tempo é a parte da garota. Ele se apaixona pela garota, fica completamente apaixonado, e quando a garota morre, ele decide que precisa voltar ao tempo. Até aquele momento ele não tinha muito o que decidir. Então, se ele vira e fala, até aquele momento acho que ele nem acreditava. Então, mesmo que ele quisesse comer a garota na primeira vez que ele viu ela, a garota, fosse só fazer um sexo ali e voltar para casa, ela não ia ter conseguido esse objetivo. Ela pode até ser inconsciente, ela joga para que o cara se apaixone por ela. Manipulação do amor. Essa explicação é até bonitinha, mas assim, a partir do momento que o coelho sinistro macabro do inferno tatua 28 dias no seu braço, mas não é tatuado, bicho, o cara escreveu com uma canetinha. Tudo bem, mas no mínimo você tinha que acordar com a cara de mais esperto, né? Que ele continua com aquela cara de que... Filme então devia ser eu Curtindo a Vida Doidada. Curtindo a Vida Doidada com um diabo correndo atrás de você, que é esse coelho macabro. Mas tu sabe que aquele cara do Curtindo a Vida Doidada, o Ferris Bueller... Ferris Bueller, que ele não existe de verdade, né? Ele é a imaginação do outro cara. Podemos deixar isso para um ótimo podcast sobre Curtindo a Vida Doidada. Por que 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos? Por que não? Mas caralho... Tá, pode ser 13, 14 segundos. Tu tem que botar um número, bicho, porra. E aí, eu vou falar pra você, porra, deixa eu falar pra você agora, vamos lá. Fala você um número entre 1 e 100. Não, mas peraí. Você quer me dizer... algum número tu tem que falar, cara. Você quer me dizer que o coelho macabro sinistro do inferno
tava com o cronômetro do lado pra botar os segundos que faltavam na hora que ele tava escrevendo aquilo. Por que não, cara? Coelho Macabro do Inferno era um cara normal que tinha um relógio de pulso normal. Caralho, não, peraí, caralho. Licença poética. Galera, Você... a gente tem que aceitar que Donnie Darko é o prequel de Dark. Não, peraí, sem spoiler de Dark. Não brinca com coisa séria. Eu nunca vi um episódio de Dark, eu sei que alguém vai morrer no filme, no final. Mas tem que ter em mente que Dark, apesar de não ser high school nos Estados Unidos, as pessoas vão na escola, então alguém morre. Os caras que são os manipulados vivos, e aí entra o professor de física, a Drew Barrymore, os dois delinquentes lá também e tudo mais, inconscientemente eles estão fazendo as coisas para levar o Donnie Darko para onde ele precisa estar. Então, por exemplo, por que o professor lá estava com aquele livro de viagem do tempo na mochila na hora que o Donnie foi falar? Inconscientemente ele acordou naquele dia e resolveu pegar. As coisas que essas pessoas fazem vão conspirando para fazer o Donnie Darko estar no lugar certo na hora certa. O lance da professora escrever o Cellar Door é a mesma coisa. O lance dos caras estarem dentro do porão lá e tentarem matar o cara, alguma coisa assim, também tudo isso é inconscientemente os caras atuando para o Donnie Darko estar no lugar certo na hora certa, que ele precisa estar ali com a garota no chão para a garota ser atropelada. Também Foi o que eu li também. O teatro lá dando placebo pra ele em vez de remédio mesmo. Também era pra ele ficar doidão também. E chegar onde ele tinha que chegar. Gente, uma coisa que ficou claro pra mim agora no começo, você viu que o pai fala do Frank. Você viu que o Frank meio que morreu na escola? Eles podiam estar falando isso agora do meu filho. Ele disseram que ele estava destinado. Podiam estar falando isso do Frank. Você viu essa parte? Eu cheguei a fazer essa ligação, mas ele estava contando a história de alguém que era da época que ele estudava. Acho que... Mas ser chamado nome Frank acho que era coincidência no nome só. O nome do coelhinho da aula era Frank também. E o nome do coelho é Frank, mas o pai tá falando de um cara que morreu na época que ele estudava. Do coelhinho não, Então acho que era... Então acho que era coincidência mesmo. Não era o coelho, não, era o personagem do coach, que era Frank, que ele usou na palestra. O nome Frank aparece algumas vezes ao longo do filme. Patrick Swayze pedófilo bota o bonequinho lá do Frank. É um nome normal que o cara botou lá. O troço é meio que chamado a atenção, porque o Donnie Darko naquela hora tá vendo um coelho com o nome de Frank. Eu acho que o cartão do pedófilo com o nome do Frank não tá lá porque o Donnie Darko tá vendo o coelho chamado Frank. Acho que o Donnie Darko presta atenção por causa disso. Agora, eu vou falar uma parada. Vocês estão falando do Frank, vocês estão se esquecendo da principal personagem do filme. Qual personagem? A chinesa lá. O filme é todo baseado nela, cara. Ela é a principal personagem do filme. Eu fiquei com peninha dela. O pessoal maltratava ela, eu fiquei com raiva. Alguém me explica, por gentileza, qual diabos o papel dela no filme? Ele chama atenção para essa interação com essa personagem. O nome dela é Sherita Chen. Chama atenção para essa personagem em determinados momentos, inclusive naquele final, tipo, vai tudo ficar bem. Quando ele está se decidindo que vai fazer as coisas voltarem no tempo e tudo mais. Só que ela não tem nenhum papel de destaque, ela não faz porra nenhuma no filme. Cara, é um background pra mostrar a figurante, pra mostrar um negócio. Eu queria adicionar um negócio, Martel. Só pra você, só mas rapidinho. Joseph, pera aí, rapidinho. Esse filme precisa de background depois de
A gente tá discutindo 3 horas o mesmo filme. Podia ter deixado o bullying pra caixa. Eu acho que ela não tá tão esse lado do bullying. Acho que ela tava mais lá pra fazer o Donnie Darko ser mais, assim... Sensível. Agradável. Fazer as pessoas gostarem mais dele. Porque ele é meio babacão, assim, com as pessoas. Cara, tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é, tipo, não sei se você vê os livros que os pais dele estão lendo, no começo é tudo do Stephen King. Não quer dizer que, tipo, tem muito essa questão, tipo, da influência do Stephen King, de filmes meio macabros também, livros macabros. É outra coisa que eu cito o Stephen King como influência para esse filme, né? E aí você vê os pais dele. O Stephen King foi uma influência para o autor, para o diretor, ele fala isso em algumas entrevistas. E você tem outros filmes você tem outros livros que são citados que realmente estão interligados na história, principalmente na aula de literatura da Drew Barrymore. O lance da destruição como uma forma de criação que eles discutem na aula, aquele livro, Watership Down, que fala sobre a premonição do coelho lá. O Watership Down é sensacional. Eu comento sempre que todo mundo acha que é um livro de criança, que é o primeiro coelho morrer atropelado. E porra, você tem referências disso, você tem o lance de uma certa frustração sexual do garoto, tu vê na interação do garoto na hora que ele conhece a Gretchen, do Donnie Darko, que quando ele conhece a Gretchen, que ele não sabe nem agir perto de uma garota. Tem uma parte muito engraçada que eles ficam falando sobre o Smurf. E eu acho que até meio que, tipo, eu ouvi uma história que o diretor conseguiu permissão do criador dos Smurfs pra falar dos Smurfs, assim, tipo, sexualizar os Smurfs. Eles conseguiram, sim, autorização dos criadores de Smurf, cara, pra ficar falando sobre o sexo dos Smurfettes. E ele falou que essa foi uma discussão real que ele teve com os colegas na faculdade. Você acha que os Smurfs fazem sexo ou não fazem sexo? Rapaziada, chegou a conta. E aí? Aguenta só um dedo aí que a Vovó Morte está me chamando ali. Vixe, minha lança d'água tá indo no banheiro, eu vou ter que ir atrás dela, já volto. Minha psicóloga me chamou aqui rapidinho que eu vou falar com ela. Beleza. Seu Pedro, pendura mais essa, semana que vem a gente volta.